Mais uma vez aqui estamos, na presença de Deus, no santo dia dele, para honrar essa benevolência que o Senhor nos deu, desse descanso nesse dia santo do Senhor, o Santo Sábado. Mas indo direto ao assunto, a nossa lição hoje é o final do capítulo 2 de 1 São Pedro, a partir do versículo 11, que já está aqui na tela. Essa lição de hoje, ela nos traz dois assuntos. O primeiro é a nossa conduta sobre como a gente viver entre os gentios, entre os que não são da fé. E a segunda lição é até onde nós podemos ir em relação à obediência às autoridades civis e às autoridades eclesiásticas da igreja. Vamos estudar esses dois assuntos hoje, com a graça de Deus. Então está aí o primeiro. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Era o apelo do apóstolo São Pedro para que os novos conversos que estavam se convertendo ao cristianismo se ausentassem dessas coisas. As paixões carnais, na outra tradução fala concupiscência, que fazem guerra contra a alma. Porque isso é uma realidade. Olha, o espírito e o corpo. Ainda há pouco nós vimos aqui as palavras de Jesus, dizendo que nem só do pão vive o homem. Mas por que isso? Porque o pão material, ele alimenta o corpo material. Mas o pão espiritual alimenta o corpo espiritual. Então, corpo e carne vive numa guerra. O espírito quer uma coisa, mas a carne quer outra. Por isso Pedro deu esse conselho aqui, para os irmãos se afastarem das paixões carnais, que elas guerreiam contra o espírito. E se a gente não for cuidadoso, não estivermos vigiando, muitas vezes a gente pode ser levado por esses assuntos aí. Mas vamos agora ao 12, irmãos. Então o 12 diz o seguinte, 2:12. Mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. A nossa forma cristã deve ser um exemplo diante deles. Porque senão, se nós aqui, na igreja, por exemplo, levarmos a mesma vida que eles lá fora levam, qual a diferença que há? Nenhuma. Se nós vamos nos salvar, eles também irão. Então é necessário haver aí uma diferença bastante vista pelas pessoas que estão de fora, para conosco que estamos na igreja, andando nesse caminho. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala mal de vós, contra vós, outros de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus no dia da visitação. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos ser luz, devemos ser trevas, não, luz, para que as nossas boas obras resplandeçam diante dos que estão de fora. E aqui Pedro dá essa continuação. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala mal contra vós, porque é uma realidade, né? Os crentes, eles são falados.
quer faça o bem, quer faça o mal, eles são falados. Mas aí a gente fazendo o bem e evitando o máximo de fazer o mal, diminui a falácia deles, com certeza. Então Pedro diz, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Essa visitação aqui, ela tem dois sentidos. No dia que somos visitados pela palavra, no dia que aceitamos a palavra, no dia que nós fazemos a nossa decisão e daí para frente passamos a levar uma vida diferente, e também no dia da visitação do nosso Senhor Jesus, quando Ele vier visitar, quando Ele vier nos buscar, aquelas pessoas que não forem, elas possam glorificar a igreja. Senão, nós não vamos, mas esses aí vão, porque eles fizeram por onde? As coisas de Deus sempre têm muito sentido. É necessário que a gente esteja sempre examinando a palavra para encontrar os sentidos das coisas. Irmão Eudes, mas procura aí uma tradução melhor. Essa daqui está difícil. Eu acho que essa daí vai dar. Essa deve ser a corrigida. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. A nossa vida como cristão, o nosso exemplo, o nosso proceder, a nossa conduta deve ser honesto ou honesta para com aqueles que estão de fora. Para quê? Para quê? Naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem aquilo que eles veem em nós de bom. Mas se só virem coisa má, o que eles vão dizer? Não poderão dizer nada de bom, porque só veem coisa má, coisa ruim em nós. O 13 agora, irmãos. Agora sim, entra na questão das autoridades. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior. Mas vamos parar um pouco aqui. Aqui é como uma espécie de mandamento. É uma ordem. Que nós estejamos sujeitos, submissos a todas as autoridades, civis e também eclesiásticas, as da igreja. Quer ao rei como superior. Hoje nós não temos rei, mas nós temos um presidente. Um presidente lá em Brasília e um presidente na igreja. Então devemos ser submissos a essas autoridades. Quer ao rei como superior. E o 14. Quer aos governadores. Aqui nós temos um governador. Aqui na igreja nós temos também governadores. Como que por ele enviados para castigo dos malfeitores. Então essas autoridades civis e seculares, elas são confirmadas por Deus para castigar os malfeitores. Castigar os crentes, se os crentes andarem na linha reta, se os crentes andarem fazendo sempre o bem, não há por que a polícia vir aqui e nos castigar. Nós não estamos dando mau exemplo. Nós não estamos dando espaços para eles fazerem isso. Mas se pisarmos fora da linha, aí sim. As autoridades vêm e levam os crentes. E o escândalo? A igreja, o crente era crente, isso, aquilo e tal. Né? Então devemos zelar por essa parte aí. Mas sendo obediente a eles naquilo que não entra em confronto com a lei de Deus. Até nesse ponto. Aí é o limite. Devemos obedecer às autoridades civis até o ponto em que entra em choque com a lei de Deus. Mas disse,
para castigo dos malfeitores e para louvor daqueles que fazem o bem. Enquanto as autoridades civis castigam os malfeitores, elas podem nos exaltar, podem nos louvar, dizendo: esses crentes aí são corretos nos negócios, nos compromissos, na pontualidade, no exercício da fé, na prática da doutrina deles. Tudo isso eles podem dizer. Mas se nós não fizermos assim, desagradamos primeiramente a Deus e depois incorremos no eventual castigo por essas autoridades. 15. Diz: porque assim é a vontade de Deus. Como é que nós entendemos aqui? Pois bem, essa é a vontade de Deus, que as autoridades civis castiguem os malfeitores e ao mesmo tempo a nós, resplandecendo as nossas boas obras, elas vejam em nós luz em vez de trevas. É muito séria essa palavra aí de Pedro. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Eles não podem dizer nada de nós, nada de mal, se nós estivermos sempre praticando o bem, fazendo sempre o bem. Não há porquê. Mas se sairmos fora, com certeza, iremos passar por decepções, por vergonhas, frustrações e coisas mais dessa espécie. 16, irmãos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Isso aqui é interessante também. Muito interessante observar isso aqui. A palavra de Pedro, para nós não fazermos da liberdade cobertura para a malícia. A maldade, ela existe no coração de toda pessoa, ser humano. O ser humano faz o bem, mas tem também maldade no seu coração. Se os crentes têm maldade, imagina os que estão em fora. Tem muito mais maldade. Agora, tratando-se dos crentes, nós somos livres. Somos livres? Somos. Mas não vamos usar dessa liberdade para fazermos o que é errado e nos acobertar com essa liberdade. Primeiramente porque Jesus disse lá no São João 8, 31 e 32. Veja só o que ele disse. São João 8, 31, 32. Sobre a liberdade. São João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós somos livres. Nós vivemos em liberdade, porque Cristo nos libertou. Mas não vamos usar dessa liberdade para fazermos aquilo que é errado. Vamos levar a liberdade, vivendo a liberdade com que Ele nos libertou. Veja aí, irmão Eudes, Gálatas 5 e 1. Gálatas 5 primeiro. Gálatas 5 primeiro, está aí. O apóstolo Paulo dizendo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que coisa interessante, não é? Devemos andar livres, sermos livres, aproveitarmos dessa liberdade para andar na verdade, porque a verdade foi quem nos libertou. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis novamente ao que nós éramos antes, voltar
de onde nós viemos. Não, devemos seguir para frente, andar sempre para frente, fazendo a vontade de Deus. Agora lá novamente, irmão Wilson. 2,13, 2,15, 2,16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Somos livres? Somos. Mas não tão livres assim. Não tão livres para fazermos as coisas erradas, nos acobertando com a liberdade. Por que isso? A última palavra vai dizer para nós por quê. Porque somos servos de Deus. Então não somos totalmente livres. Não somos 100% livres. Somos servos dele. Então, se somos servos dele, devemos servir a ele. É como se nós fôssemos empregados dele. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Somos servos de Deus para andar, na verdade, fazendo a sua vontade. 17. Vós servos, está aí, nós somos servos de Deus. Livres para fazer a vontade dele. Vós servos. É o 16, né? Veja, é o 16. É o 16 mesmo. Somos servos de Deus. Agora o 17. Honrai a todos. É nosso dever honrar tanto aos de fora como aos da igreja. Tanto as autoridades civis como as autoridades da igreja, que foram também ordenadas por Deus. Honrai a todos. A honra, primeiramente a Deus, mas depois as autoridades constituídas por Deus. Honrai a todos. Amai a fraternidade. O que é isso? Amar a igreja, amar os irmãos, amar a coletividade, sem distinção, sem acepção. Amar a uns e a outros, não. Fazer acepção, não. Devemos amar a todos, por igual. Todos nós somos iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E se Ele não faz acepção de pessoas, muito menos nós. Não podemos fazer acepção de pessoa. Amai a fraternidade entre os irmãos. Somos fraternos. A fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Por incrível que pareça, temer só a Deus. Nada mais nesse mundo aqui nós devemos temer. Se você anda nos caminhos de Deus, se você faz a vontade de Deus, tema só a Ele. Não precisa temer a nada mais. O Apocalipse 14, 6 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, que vinda é a hora do seu juízo. Nós nunca estivemos tão próximo, tão perto dessa palavra como agora. Por exemplo, o irmão da irmã Miriam dormiu, irmão Paulo dormiu, o irmão dele. Já entrou na fila do juízo. E a palavra diz: teme a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temei a Deus. Se nós tememos a Deus, tudo que vier a mais ou a menos não significa nada diante do nosso temor a Deus. Só a Ele devemos temer. Mas eu expliquei um dia desses aqui que esse temor não é medo. Esse temor, essa palavra temor, ela é traduzida aí e pode ser entendida por respeito, consideração.
Se você teme a Deus, você respeita a Deus. Se você teme a Deus, considere Deus como seu superior único. E agora, honrai o rei. O rei merece a nossa honra. Como também as autoridades da igreja merecem a nossa honra, o nosso respeito. Porque fazendo isso, estamos agradando a Deus. O 18. Vós servos, nós agora, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano. Interessante, né? Interessante. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Por exemplo, se nós temos um patrão, e esse patrão é bom, vamos honrar. Mas se ele é mau, devemos honrar também. Não somente bom e humano, mas também ao mal. Isso aí é difícil? É pesado? É, mas temos que fazer. Nós somos empregados, somos funcionários dele. Então precisamos ter esse respeito, essa consideração. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Quem sabe, com o nosso tratamento com ele, nossa forma de tratá-lo, de respeitá-lo, quem sabe ele pode um dia ouvir a palavra e se converter também? Quem sabe? Só Deus sabe das coisas. Devemos fazer a nossa parte. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer hipótese, devemos fazer a nossa parte e deixar a outra parte com Deus. A obra é de Deus. 19, irmãos. A obra é de Deus. E o 19 diz, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui nós vamos fazer a divisão das águas. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, nós temos uma consciência espiritual, nós temos uma consciência cristã, então devemos seguir a razão da nossa consciência para com Deus, primeiramente. Muitas vezes uma coisa pode ser difícil ou estranha, mas a nossa consciência para com Deus está dizendo que é daquele jeito, vamos fazer. Para com Deus. Sofra agravos. E com isso, se nós sofremos alguns agravos, vamos padecer injustamente. Mas Deus está vendo, porque nós fizemos em consideração a nossa consciência a Ele. Deus está vendo. O 20 vai explicar. Por quê? Vai explicar agora. Por quê? Que glória será essa? Que glória será essa se pecando, fazendo coisa errada, sois esbofeteados e sofreis? Qual é a glória que não vamos receber fazendo isso? Nenhuma. Nenhuma. Mas está aí. Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Amém. Viram aí a divisão? Se nós, pecando, fazendo coisa errada, somos esbofeteados e sofremos, não vamos receber glória nenhuma. E se recebermos, é castigo. Mas, se fazendo o bem, se somos afligidos e se sofremos, isso é agradável aos olhos de Deus. E sendo agradável aos olhos de Deus, está tudo muito bem. Tudo muito bem. 21 agora, irmãos. 21 diz, porque para isso sois chamados,
Por incrível que pareça, fomos chamados para isso, para sofrer. Não pense nenhum irmão, nenhuma irmã, que fomos chamados por Cristo para ter uma vida só de regalia. Fomos chamados para sofrer. A propósito, ele sofreu primeiro. Diz a palavra, chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Ele não precisava sofrer. Não precisava ter vindo, mas por amor a nós, sofreu. E agora, se nós sofremos também alguma coisa por amor a Ele, é o mínimo que nós podemos fazer. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, as pisadas dos seus ensinos, do exemplo que Ele deixou para nós. 22. O qual, o Senhor Jesus, o grande exemplo que Ele deu, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Alguém poderia dizer, mas seria impossível Jesus pecar ou pronunciar um engano? Seria impossível porque é o Filho de Deus, mas Ele estava na carne, Ele estava como ser humano. Mas mesmo assim, se conservou, se manteve numa linha de não cometer pecado e nem na sua boca se achar engano. Até porque os 144.000, lá do Apocalipse 14, diz que na sua boca não se achou engano. E é o povo santo, é o povo que vai morar com Ele lá no céu, os 1000 anos. Na sua boca não se achou engano. E nós, companheiros deles, devemos proceder assim também. Diminuirmos o máximo que nós pudermos do pecado, fugirmos do pecado. Fugirmos do pecado como quem foge da lepra. E o engano, zero. O engano seja zero na nossa vida, para nós sermos imitadores dos 144.000. 23, irmãos. O qual, o Senhor Jesus, mais outro exemplo, o qual, quando o injuriavam, Ele não injuriava. Ele era injuriado, mas não injuriava. Exemplo para nós. Às vezes a gente não quer sofrer, mas é necessário sofrer. É necessário passar por tudo isso. Ele passou. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E, quando padecia, não ameaçava. Às vezes a gente faz diferente. Ser humano. Recebe uma ameaça, já ameaça também. Recebe uma afronta, já se pronuncia também. Mas eu vou fazer isso, isso. E eu vou te faço isso. Me aguarda um pouco, me aguarda. Olha, Jesus padecia e não ameaçava. Por isso, ser cristão é muito bom. Mas precisa praticar o cristianismo, senão não é cristão. Cristão é o praticante do cristianismo, ou seja, dos ensinos de Jesus, do exemplo que Ele nos deixou. Não ameaçava, mas o que é que Ele fazia? E o que é que nós devemos fazer? Diante de ameaças, diante de injúrias, diante de calúnias, diante de traição, diante dessas coisas, o que é que devemos fazer? O que Ele fazia? Qual era? Entregava-se àquele que julga justamente. Entregar a Deus. Por exemplo, citar 2 exemplos aqui. Naquela conversa que foi falada ainda há pouco, sobre o pão, nem só de pão vive o homem, Jesus estava numa disputa ali com Satanás. E Jesus poderia ter eliminado logo Satanás ali. Mas não. Vai-te, Satanás. Só a teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Na outra hora que ele estava
na disputa com o corpo de Moisés, Satanás queria o corpo de Moisés. Jesus não permitia. Aí qual foi a resposta de Jesus? Ele entregou para o Pai. Ele não amaldiçoou, ele não condenou, ele não fez nada disso, apenas entregou para o Pai. Vamos ver essa leitura lá no livro de Judas, irmão Eudes. É interessante. Judas, capítulo 1, versículo 9. Interessante, viu? Judas, versículo 9, está aí. Mas o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Está aí. Unicamente essas palavras, 3 palavrinhas só: o Senhor te repreenda. E Satanás foi embora e Jesus ficou com o corpo de Moisés e Moisés subiu com ele. Pois bem, agora voltemos lá para o versículo 24. Está aí. Levando Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário, todo mundo sabe disso, e levou sobre si as nossas enfermidades, tanto físicas como espirituais. As espirituais, os nossos pecados, levou sobre si. Por isso é que Paulo diz, lá no capítulo 6 de Gálatas, ele diz que ele já estava crucificado com Cristo e ele tinha no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Jesus levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Essas palavras são do profeta Jeremias no capítulo 53. Ele falou tudo isso. Então, hoje, nós, conhecedores dessa palavra, caminhando com Cristo na igreja, nos caminhos dele, estamos mortos para o pecado, para vivermos para a justiça. E pelas suas feridas, 5 feridas, 2 nos pés, 2 nas mãos e 1 de lado, 5 feridas. E nas suas feridas fomos sarados. Mas como é que pode? Ele foi que foi ferido e nós é que fomos sarados. Interessante, né? Interessante as palavras de Deus, as palavras do Senhor Jesus. Nas suas feridas fomos sarados. Amém. 25 para encerrar. Porque éreis como ovelhas desgarradas. Antes desse conhecimento, antes de nós termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Ovelhas desgarradas. Mas Jesus viu essa situação, e lá no capítulo 9 de São Mateus ele diz que ele, olhando as multidões, ele teve compaixão, porque eram como ovelhas desgarradas sem pastor. Foi aí que ele disse: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Mas então, éreis como ovelhas desgarradas, mas agora, tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, como é que é isso aqui? Nós estávamos no mundo, nós éramos do mundo, nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora voltamos para o sumo pastor. Voltamos para o legítimo pastor, o único pastor, o Senhor Jesus Cristo. E lá na nova terra, diz a Bíblia, haverá um só rebanho e um só pastor. Capítulo 10 de São João, me parece que é o versículo 16. Mas então,
o único pastor e bispo da nossa alma. O irmão Júlio falou sobre o bispo. Nessa tradução corrigida, fala superintendente, ou seja, o superior. Porque se tem os pastores comuns, é porque tem o sumo pastor. E se tem o sumo pastor, como antigamente tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes, então tem agora o sumo pastor, o Senhor Jesus, e aqui na terra os subpastores. Mas lembrando sempre do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Encerramos a conversa. O Senhor é o meu pastor, o nosso pastor, legítimo, por excelência, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, o que é que a palavra diz? Vamos ver, 1 São Pedro, capítulo 5, irmão, e o versículo 1. 1 São Pedro 5, 1. Vamos indo aqui. Primeiro, aos presbíteros, entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O seguinte: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Vamos para o 5 logo. 5. Olhe, a memória falhou porque é humana, né? Mas vamos lá, aqui. Mas fica aí no 5 aí. 5:4, irmão Eudes. Está aí. Devemos fazer tudo isso que já foi falado. E quando aparecer o sumo pastor nas nuvens do céu, alcançareis o quê? A incorruptível coroa de glória. Somente aí, nessa hora, no dia da vinda dele, é que vamos ser coroados. Terminamos a nossa carreira, guardamos a fé, vamos receber a coroa incorruptível. Das mãos de quem? Do sumo pastor. O nosso único pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E logo mais, às 3 horas, no Semeando a Palavra.